Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e em mim vistes, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ao meditar sobre este versículo e diante daquilo que está acontecendo no mundo, o Senhor me levou à seguinte pergunta: estamos crendo em tudo que ouvimos? Como essas palavras estão sendo processadas em nossa mente, espírito e coração para influenciar a nossa alma? Perguntas assim têm que nos fazer refletir, pois acabam sendo um problema deixar que tais palavras infundadas no Senhor e na sua palavra sejam mecanismos que nos paralisem e nos tirem do caminho. Preste-me atenção. Mesmo sabendo que aquela palavra está escrita, não significa estar sendo usada para que haja crescimento e obediência. Paulo, ao escrever para a igreja em Tessalonicenses, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 21 e 22, nos orienta em relação a profecias e a nos afastarmos de tudo que quebra princípios. Observe o que diz: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Por isso que Jesus encara diretamente o diabo com a palavra, pois foi ela que ele usou para que, após o cansaço e a fome de 40 dias e 40 noites de jejum, para afrontar Jesus e tirá-lo do propósito e da obediência ao Senhor. Você percebe que não é porque está escrito que você tem que fazer, mas sim examinar tudo o que está escrito, para que não haja a desobediência e a quebra de princípios. Jesus mostrou para nós que o diabo sempre usará a palavra para sussurrar em nossos ouvidos e nos tirar do propósito. E essa ação sempre terá a consciência de que não tem nada a ver porque está escrito. E quero voltar à pergunta: como estão sendo processadas as palavras que temos ou que estamos ouvindo? Estamos examinando para saber qual é a vontade do Senhor? Ou simplesmente estamos acreditando em tudo que ouvimos? Perceba bem, aquilo que está acontecendo no mundo é o que tem sido refletido em nossa vida espiritual. A desinformação, por causa do excesso da informação, tem mostrado não a um novo nascimento, mas sim a uma consciência de pessoas que criam justificativas oriundas da palavra e que não se aplica ao contexto vivido. E quero incluir todo tipo de delegação dada a você, possa ser de veículos de transmissão, como rádio, TV, redes sociais, TV a cabo, tanto visuais quanto escritas, incluindo podcast. Também as ordens diretas e indiretas, como sua responsabilidade para desenvolver tal função e aquilo que foi estabelecido sobre sua vida e se tornou algo engessado e não vivo. Por que disse delegação? Porque muitas vezes é como entendemos tais palavras que chegam até nós e a compreendemos como uma ordem a ser seguida, como se fosse uma verdade sem questionamento. Por isso que houve o relato de um acontecimento que chamou a atenção de todos nós, e por isso foi muito enfatizado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 10 e 11, que diz: assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Você conseguiu entender que não é o que você recebe, mas aquilo que você examina e retém?
somos seres que fomos criados para nos comunicar. Possa ser falando, olhando, gesticulando, posicionando, ou seja, expressões verbais e não verbais. Mas aquilo que aceitamos como uma verdade inquestionável é o que acaba controlando toda a nossa caminhada. Exemplo: se estamos enfermos e não cremos na cura, mas cremos na dor e no processo, como receberemos essa cura? Se cremos que não somos tão bons profissionais como os outros, como queremos crescer e desenvolver todas as nossas habilidades? Se cremos ser menos do que o Senhor nos fez e nos criou, sempre limitaremos dele nos usar da maneira que quer. Se cremos em todas as palavras que nos disseram, deixamos de crer na palavra que vem do Senhor e do Espírito Santo e ficamos presos a um conhecimento sem vida. Você compreende que aquilo que recebemos pode influenciar em nossa caminhada se não soubermos passar pelo crivo da verdade e examinar tudo o que é lícito e aquilo que é bom para nós termos? Quero finalizar com a colocação de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, que diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Quando conseguirmos entender e fazer com que haja um discernimento ao recebermos a palavra, nada mais nos condiciona, nem mesmo as coisas dessa terra. Pois, pode perceber, muitos, se não for ordem expressa de onde está, ele não larga o celular. E qual informação transformará a sua vida? Nenhuma, porque nesse caso só busca quando houver necessidade. Caso contrário, tudo é entretenimento e desinformação. Começamos a fazer partido, carregar pesos, viver sob o controle de redes sociais e presos em várias lives que nos afastam da presença. Mas, em nosso tempo vago, temos orado, meditado na palavra, adoração em palavras e louvores, ou os vídeos sensações do momento. As tragédias são mais importantes do que a presença e a intimidade com o Senhor? Portanto, saiba o que está recebendo, examine tudo, retenha o que te faz crescer espiritualmente e viva uma vida completamente transformada pela palavra e pelo Espírito Santo. Não fique mais com aquilo que te faz mal. Jogue fora, perdoe, libere, devolva e não aceite mais nada daquilo que não for e vier do Senhor. Ao fazer isso, todo o excesso sairá, toda a presença se manifestará e nada mais será retido, pois a cura, a libertação, a liberdade, a restauração e a renovação virão. Creia, esse é o dia que o Senhor fez para manifestar essa glória e essa presença sobre a sua vida, e tudo que colocar as suas mãos, isso prosperará. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de consagrarmos o nosso dia, entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti. Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Somos gratos pelo seu amor, gratos pelo seu cuidado, gratos pela sua presença, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito, Pai. Nada passa despercebido da sua palavra, nada passa despercebido do seu querer. Portanto, Senhor, cumpra e estabeleça agora, Senhor, a ordem dentro de nós, que tudo aquilo que foi recebido, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi falado, passe realmente agora pelo crivo do Espírito Santo, Senhor. Faça, Pai, com que haja agora uma autoanálise e nesta autoanálise possamos compreender tudo aquilo que o Senhor é em nós e tudo aquilo que nós somos em Ti, Pai. Retira, Senhor. Retira de uma vez por todas toda esta fadiga, essa exaustão, este cansaço, esta dúvida, muitas vezes até este medo, Pai,
Retira tudo. Retira, Senhor querido, toda esta dor, Pai, da rejeição, toda esta dor, Senhor, que foi criada por aceitar uma mentira. Retira, Senhor, toda esta dor da falta de perdão e que haja liberação deste perdão. Retira, Pai, toda esta culpa e que haja, Senhor, este perdão. Faça com que o seu querer e a sua graça sejam manifestos em todas as instâncias e áreas na vida, Senhor, deste teu filho, desta tua filha, agora, em nome de Jesus. E que este seja o tempo da manifestação do seu poder. Se fazia muito tempo, Pai, que eles não conseguiam sentir a sua presença, que hoje seja este dia que marcará e fará com que eles enxerguem, Pai, que o Senhor continua fazendo e que tudo está, Senhor, em suas mãos, não só as ferramentas, mas esta presença, esta unção continua e está neles, ó Senhor. Em nome de Jesus, ativa, Pai, esta fé, ativa esta unção, faça com que a sua presença seja viva, Pai, e manifesta sobre a vida de cada um dos teus filhos e que eles comecem a viver tudo que o Senhor planejou para eles em mais este dia. Graças te damos, Pai. Muito obrigado. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.